Oi pessoal, tudo bem? Palavrão, língua e texto chegando para falar de mais uma parte fundamental do texto Enem. Roda a vinheta, gordo. Se você está acompanhando os nossos episódios sobre o texto Enem, então você já sabe que hoje eu vou falar da conclusão. Se você não acompanhou os anteriores, não esquece, olha só, persegue a gente aí nas nossas redes, fica esperto, acompanha os episódios, passa para quem precisa e está estudando para o texto Enem, porque a nossa ideia é sempre aqui, pessoal, produzir e compartilhar conteúdo de qualidade, com carinho, cuidado para você melhorar sua performance em texto, aqui nesse espaço do Palavrão, Língua e Texto. E a gente está tratando justamente das partes que compõem o texto Enem, tentando discutir um pouquinho, achar caminhos possíveis, achar, enfim, estratégias para que você possa singularizar sua experiência, além de garantir um bom resultado, uma boa nota no texto, claro, mas ter argumentos, ideias, possibilidades para tudo que é discussão que possa aparecer, seja em textos, seja na sua vida como cidadão, viu? E olha, você já sabe, eu estava trabalhando aqui com a sequência, então, de partes do texto, fizemos das estratégias argumentativas, fizemos da problematização e agora eu vou falar da conclusão. Esse que às vezes parece um trecho meio bicho de sete cabeças, assim, né? Porque o pessoal fica meio perdido às vezes falta fôlego, né? A gente parece já ter escrito tudo e daí diz, mas o que eu vou pôr no final? E tem um pormenor muito importante no texto Enem, gente, que ele não aceita qualquer tipo de fechamento, qualquer tipo de conclusão. O que ele pede dentro da conclusão é que haja uma proposta de intervenção para o problema abordado, para o problema levantado. Vamos falar um pouquinho do histórico dessa proposta de intervenção, gente? Claro, ela precisa respeitar os direitos humanos, porque afinal de contas, os textos, os temas sempre convencionados para se discutir no Enem têm a ver com aspectos inclusivos das pessoas e não excludentes, obviamente, dentro dos seus grupos, né? E aí a gente tem também um ponto de mudança que há 2 anos o INEP divulgou e vem trabalhando assim. Então antes o que acontecia? Se você reparar também nos manuais de redação, nos guias do participante mais antigos, lá de 2012, 2013, o que é que você vai perceber? Que havia um tripé, uma tríade, um triângulo, enfim, havia 3 possibilidades necessárias e orientadas para a intervenção. Que houvesse um recorte para o poder público, ou seja, para o Estado intervir, um recorte para algum grupo social intervir e um recorte para o indivíduo intervir também, né? O que acontece de 2 anos para cá? O INEP convencionou então que as propostas de intervenção devem ser completas no sentido de ter 5 itens e pode haver uma só. Então, desde que haja os 5 itens completinhos na proposta, pode haver uma só. Tá? Então assim, ou melhor, até deve haver uma só para que haja os 5 itens completinhos. Bom, quais são esses 5 itens, pessoal? E não vale sujeito indeterminado, viu? Tem que ter explícito, tem que tá tudo textualizado aí no texto, tá bom? Então assim, o que tem que aparecer? Quem faz a ação, qual é a ação, para quem essa ação é feita, tem que escrever para quem ela é feita, como ela é feita, por intermédio do que, né, detalhadamente, e qual é o resultado esperado. Então estão aí os 5 itens. Após terminar o texto, você precisa fazer essa leitura geral e perceber. Esses 5 itens aparecem na minha proposta de intervenção, claramente elaborados e com detalhes? Aí sim a gente tem uma proposta boa. Mais ainda, essa proposta resolve ou minimiza o problema específico de que eu tratei na minha discussão? Sim ou não? Se sim, essa proposta é candidata à nota integral. Se não, se generaliza ou se resolve de uma maneira meio tangencial, aí ela não é candidata à nota integral, né, gente? E outra coisa importante, o parágrafo de conclusão não se compõe apenas e tão somente da proposta de intervenção. Ele se compõe de um conector inicial, que pode ser aquele conector conclusivo básico, como portanto, logo, então, sendo assim, uma retomada da problematização para mostrar que você continua dialogando com o texto, aí sim, a proposta de intervenção e uma frase que feche seu raciocínio, o raciocínio estabelecido ao longo de todo o texto. Quer ver? Naquela sequência do texto que eu lia
já como exemplo nas outras partes do texto Enem, eu vou ler agora a proposta de intervenção, fazendo uma ressalva sobre o juridiquês que aparece nos textos aí também. Eu vou falar disso mais detalhadamente em outro programa, mas já vale aqui a ressalva. Olha o que ele diz aí, gente. Portanto, é mister que o Estado tome providências para amenizar o quadro atual. Para a conscientização da população brasileira a respeito do problema, urge que o Ministério da Educação e Cultura, o MEC, crie, por meio de verbas governamentais, campanhas publicitárias nas redes sociais que detalhem o funcionamento dos algoritmos inteligentes nessas ferramentas e advirtam os internautas do perigo da alienação, sugerindo ao interlocutor criar o hábito de buscar informações de fontes variadas e manter em mente o filtro a que ele é submetido. Somente assim será possível combater a passividade de muitos dos que utilizam a internet no país e, ademais, estourar a bolha, que da mesma forma que o Ministério da Verdade construiu em Houston em 1984, as novas tecnologias estão construindo nos cidadãos do século XXI. Bom, percebam claramente aí o portanto, fazendo a ligação com os outros parágrafos, percebam a retomada da problematização e a ação em que a gente pode contar os 5 itens distintos aí do Ministério, né? Depois, pessoal, existe uma frase de fechamento que retoma o intertexto inicial com o 1984 do George Orwell, trazendo a atualidade, né? Fazendo a atualização para o século XXI, mais uma vez, a exemplo do que o texto já havia feito na introdução. Então, isso é um fechamento, gente, simbólico, emblemático daquilo que se espera no texto Enem. Eu disse que ia fazer uma ressalva, vocês perceberam aqui o mistério, urge? Pessoal, existe um fenômeno nos textos Enem, que é essa ressurreição de termos jurídicos ou que estão, né, no âmbito do vocabulário jurídico e que são termos rebuscados para a linguagem cotidiana, mesmo a mais formal. Então, olha, não é isso que confere nota 1000 ao texto, viu? É possível trocar essas palavras por outras de uso corrente e dizer a mesma coisa sem sobressalto. Por exemplo, é mister, é necessário, é imprescindível. Urge, é urgente, é importante, é inegável a necessidade, enfim, algo do gênero que está na comunicação do nosso cotidiano em língua formal escrita também. Olha, ainda tem dúvidas, ainda tem informações, detalhamentos, temas, o que você quiser, conversa com a gente, manda sua dúvida, manda sua pergunta, a gente está aqui de novo, né? Para fazer conteúdo de qualidade e divertido para você se especializar, se aperfeiçoar, trabalhar melhor no seu texto. Um abraço, gente. Já já nos falamos. Não esquece, ó, curte, comenta, compartilha, dá o joinha, conversa com todo mundo que quer ver melhorar sua redação Enem. Tchau, tchau.